algumas perguntas. Agora temos mais 20 minutos de aula. Eu vou começar por essa aqui. Boa noite. Eu já escutei consteladores dizer que a esquizofrenia é sempre uma exclusão, dando a entender que quem que tem cura sempre. Estou ainda examinando para ver se está correto afirmar algo tão sério. Os senhores podem me clarear essa questão? E aí, quem levanta a mão para responder? Mateus. É um assunto bem sério isso aí, né? Todas as afirmações nesse sentido de dizer, por exemplo, que uma constelação cura alguém, é muito sério, muito sério. O que a gente sabe pelas constelações familiares é o seguinte, que toda doença que se manifesta, ela é o último elo de uma corrente que se iniciou dentro da alma. E muitas vezes está conectada a um evento traumático dentro da família. E dependendo do evento traumático, por exemplo, no caso da esquizofrenia, muitas vezes está conectado, não digo todas, mas muitas vezes está conectado a um assassinato dentro da família. Isso é muito difícil de ser lidado pelas pessoas e é excluído. O efeito de uma constelação familiar, a gente não faz uma constelação para curar ninguém. A constelação familiar, ela mostra aquilo que é na alma, né? Faz a gente perceber, reconhecer o que é, onde é o ponto inicial daquela dor. E se aquilo vai ter um efeito dentro da alma, por exemplo, existem pessoas, eu já constelei alguns casos de esquizofrenia. Então, por exemplo, eu vi casos de pessoas que diminuíram muito os sintomas. Teve pessoas que não diminuíram tanto. Isso leva tempo. Tem pessoas que respondem melhor ao tratamento. Então, por exemplo, muitas vezes na esquizofrenia, a pessoa fica duplamente identificada com assassino e vítima. Então, ela tem atitudes e frases do assassino. Eu vou matar você, eu quero que você morra, vai morrer. E frases agressivas e agressividade. E tem momentos de medo. Ah, ele vai me matar, ele vai me pegar, e fuga e tudo isso. Então, a gente vê que ao mesmo tempo a pessoa fica oscilando com vítima e agressor dentro dela. E uma vez que se reconhece aquilo, é o princípio da cura. Agora, isso eu digo assim, o limite da solução, o limite da ação de uma constelação é a própria alma. Um constelador, ele toca a alma, mas o movimento é da alma. Um remédio, ele age no corpo, mas é o corpo que se cura. O corpo é que precisa se curar. Então, por exemplo, tem constelações de doenças que depois a pessoa se cura. Existe. Né? Existe, acontece. Mas o constelador afirmar isso, assim, eu não faço isso. Eu não sei das outras pessoas, mas eu não faço isso. Mas existem pessoas que fazem uma constelação e, por exemplo, elas encontram um diagnóstico mais específico, onde ela consegue um tratamento que ela vai ficar mais confortável com aquela doença. Às vezes ela não consegue se curar tão facilmente. Existem constelações de doenças graves que muitas vezes o que nós temos que fazer é encaminhar a pessoa até a porta, ou seja, até a morte, para que ela olhe para a morte com dignidade, com amor, com que ela se relacione com a morte. Então, dizer que a constelação cura, não é só a esquizofrenia, cura de uma forma geral. Eu não vi o Bert fazendo, eu não vi os nossos professores fazendo, e eu não faço isso. Eu acho que tudo que é muito absoluto, né, todo remédio que tem essa pegada meio de panaceia, assim, não, se fosse a tábua de salvação da humanidade, estava muito fácil. Mas a gente precisa das dificuldades, a gente precisa viver. Um esquizofrênico na família, ele não é só ele esquizofrênico, é toda a família tem isso. São coisas fortes de se afirmar, mas é assim. Então tem todo um efeito sistêmico de crescimento em diversos indivíduos. E aí, se tivesse mais tempo, dava para a gente trabalhar mais isso. Mas acho que é o suficiente. Tá bom? Tem uma pergunta aqui sobre a gagueira. E a gagueira?
Eu vou falar brevemente sobre isso, mas tem um livro do Bert que é O Outro Modo de Falar, ou O Outro Jeito de Falar. Eu soube que esse livro está esgotado, mas eu li ele numa época em que um filho meu estava gago. Ele era muito gago, assim, até os 5 anos de idade. E aí eu estudei o assunto, é um lindo livro. Ele fala basicamente, a dinâmica básica que está por trás da gagueira é a mesma da esquizofrenia. A pessoa está olhando para, está honrando duas pessoas, dois antepassados, e muitas vezes o gago, ele não foca o olhar, ele está procurando outra pessoa, e nisso isso se reflete fisicamente como um distúrbio de fala, né? Recomendo esse livro para quem tiver oportunidade de ler, e posso falar de uma experiência pessoal que eu constelei esse caso para o meu filho. E eu constelei também olhando, procurando olhar para outros sintomas que ele estava apresentando, mas depois da constelação a gagueira desapareceu. Ele já fazia fono há algum tempo e tal, estava um progresso lento. Depois da constelação, resolveu o assunto, não teve mais gagueira. Então, eu concordo com o Matheus de não prometer que a constelação cura, porque isso é muito misterioso, né? Não dá para prometer isso aí, oferecer como um remédio que cura tudo, mas que pode facilitar um movimento da alma que faça o sintoma desaparecer, por estarmos finalmente olhando para algo que precisa ser visto. A constelação tem esse potencial, sim. Pelo menos é o que eu tenho observado. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Eu concordo também, tanto a esquizofrenia quanto a gagueira tem a ver com assassinato, né? Então, nas constelações, quando a gente abre uma constelação e quando tem assassinato, a gente sente essa energia, essa energia de assassinato, né? E de assassino. Isso vem à tona. E concordo com o Matheus também, com o Sami, que constelação não tem como prometer. Eu sempre digo que quando as pessoas vêm procurar algo, e a primeira coisa que eu falo, que eu digo para a pessoa, é que a constelação, se fosse aquilo que a pessoa vem buscar, ela já teria, porque aquilo vem do consciente, do racional, muitas vezes. E a constelação mostra que, na maioria das vezes, nem sempre a solução está onde a gente imagina, né? E está em outro lugar, lugar que a gente não enxerga. E eu posso até citar um caso que uma mulher uma vez me procurou urgente, uma senhora bateu lá no meu consultório, eu preciso constelar urgente. Ela abriu a porta, ela falou assim, eu vim aqui para não pagar uma dívida. Eu falei, eu não faço isso, não tem como tirar a promissória lá do banco. Mas ela entendeu e a gente fez a dinâmica, e o que apareceu? Que ela tinha um amor, né? Que ela, na juventude, ela já tinha 70 e tantos anos, que ela bancou aquele amor na juventude, que todas as amigas queriam aquele homem, que era um homem vistoso, e ela bancou o cassino para ele lá no Rio Grande, no Uruguai, e aquela dívida que ela tinha que pagar agora, depois de quase 50 anos, eram honorários advogatícios, depois de 50 anos. E os filhos dela estavam todos falidos. Então, depois de quase 50 anos que ela pôde olhar para aquilo. Então, a doença, a esquizofrenia, a gagueira, ela está a serviço de a gente incluir, né, o assassino também na nossa família, incluir com amor. É difícil, mas nas constelações que a gente viu com o Bert e com os outros, geralmente é essa questão da inclusão, de incluir também o assassino. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, como fica o altruísmo na visão sistêmica?
Interessante, porque é disso que nós estamos falando, né? É porque quem é o outro? Altruísmo é considerar o outro. E na visão sistêmica, nós buscamos, em primeiro lugar, fazer valer a lei sistêmica mais básica, que é a do pertencimento. Então, todos têm o direito de pertencer a cada sistema, né? O sistema, ele entra em ele manifesta algum tipo de desequilíbrio, transtorno, quando é negado a alguém o direito de pertencer. Então, o que é o altruísmo? É considerar que o outro, que eventualmente discorde da gente, que eventualmente dê trabalho, que eventualmente tenha uma presença desagradável, que cutuque, que perturbe, que ele também tem um direito. Ou um desfavorecido, alguém que não é visto, né? Tem os excluídos em geral. Né? Então, a minha visão sistêmica e o altruísmo estão diretamente relacionados. Só que nós buscamos ver o altruísmo de uma forma bem ampla, né? O que está além, o que está por trás também deste excluído, o que está por trás de quem quer excluir. No final das contas, a gente percebe que todos são muito semelhantes, que as dinâmicas se repetem, que aquele que foi excluído também tem a tendência de excluir. Né? Então, o que nós buscamos é justamente acender uma luz em relação a isso, né? A quem dar um lugar para os excluídos. A meu ver, isso é altruísmo. Sami, Sim. tem uma coisa também que eu considero nessa visão sistêmica do altruísmo, que é o seguinte: primeiro, são a gente considerar as ordens da ajuda, né? Dentro do altruísmo. A gente olhar o outro e perceber que existe esse destino, que é isso que você está falando, né? E concordar com o destino. E para isso, eu aprendi assim, existe uma coisa que é a gente perceber o que dá a força e o que tira a força das pessoas. A gente agir aonde dá a força à pessoa. Então, às vezes, de uma maneira altruísta, a gente quer auxiliar a pessoa, mas na verdade a gente está tirando a força dela. Ou a gente está querendo substituir os pais, que é uma outra ordem da ajuda. A gente se coloca como melhor que os pais dessa pessoa, né? Ou melhor que a vida, ou se olha por cima. Então, encontrar onde está a força para essa pessoa crescer é uma maneira sistêmica de exercer o altruísmo e ensinar a pessoa a pescar, não dar o peixe. Ver aonde ela pode crescer para ela mesma buscar as coisas que ela precisa para sair do estado que ela está e que ela quer melhorar. Porque às vezes a pessoa está num estado que é o estado dela. Para a gente incomoda, a gente quer ver ela melhor, mas é a história dessa pessoa. Né? E a gente concordar com isso, a gente não querer que as pessoas sejam todas do mesmo jeito, todas perfeitinhas, todas direitinhas, pessoas bonsai, eu digo assim, deixar as pessoas crescerem no movimento interno natural, como cada árvore é dentro de uma floresta. Eu acho que o altruísmo sistêmico tem disso também. Perfeito, é isso mesmo. Não é simplesmente de ver uma pessoa como fraca e indefesa e fazer por ela o que ela não tem, o que ela não está ainda mostrando condição de fazer, mas sim de empoderá-la, né? Como de ver a dignidade de ela ser assim como é, mesmo sendo diferente, mesmo não tendo as mesmas condições, mas ela tem a mesma condição de ser digna e de se fortalecer, dependendo dos recursos, né? É bem isso que você falou. Vamos ver mais alguma pergunta. Na advocacia criminal, o que acontece quando nos identificamos muito com o agressor e contra as injustiças sociais e do sistema que não resolvem? Olha aqui. Pois é, a advocacia criminal tem muito disso, né? Porque enxerga o agressor como vítima. E não é por acaso que tem quem veja isso, né? O próprio agressor se identifica com a vítima. O agressor, ele encontra também uma justificativa para ele fazer o que ele faz.
O problema é quando ele não assume a responsabilidade dele, né? Quando ele permanece como vítima, porque isso perpetua a dinâmica tanto da agressão quanto da vitimização. Em geral, o agressor ele também foi vítima, né? É comum, a pessoa é uma vítima, sofreu violência, sofreu abuso sexual, e aí ela tem aquela marca que ela mesma rejeitou porque ela sofreu, muitas vezes vindas da própria família, do próprio pai, do próprio contexto social, e ela se revolta e acaba ficando igual e fazendo a mesma coisa, né? E o advogado, se ele entra nessa dinâmica como o salvador da vítima, ele entra também nessa dinâmica de ser o agressor, de defender o agressor. Ele também tem uma responsabilidade nisso, porque ele não está simplesmente defendendo um. Até que ponto ele não está contribuindo para que a violência continue acontecendo? Porque existe a vítima desse agressor. Então, essa identificação, ela faz com que o advogado entre na dinâmica cega e perpetue essa dinâmica contra a qual ele mesmo está lutando. Então, essa é a importância dele se desidentificar e poder atuar de uma forma isenta, de uma forma olhando para o todo. Aí ele pode observar qual que é a função dele no sistema processual, né? Bom, eu sou um advogado de defesa, então meu lugar agora, a minha função é defender o réu, né? Mas se ele olha para o contexto todo e para as vítimas e para o que está por trás das vítimas e o que está por trás do agressor e para o que está por trás de si, o que o colocou nesse lugar, aí ele já fica ele já trabalha de uma forma mais desapaixonada. É diferente, ele fica mais firme, ele ganha credibilidade, ele ganha a confiança de todos os agentes, porque ele não está identificado, né? Então, normalmente, a pessoa que está identificada, ela fica muito frustrada, com muita raiva quando perde a ação, quando o juiz dá uma decisão contrária, ela se envolve pessoalmente, porque ela não está trabalhando para o cliente, ela está trabalhando para si. Ela está honrando o seu próprio sistema. É algo que toca muito profundamente em si, né? É um trabalho apaixonado e cego também. É um amor cego que move essa pessoa. E quando ele está desidentificado, ele pode apenas se colocar num lugar conscientemente. Bom, eu vou me colocar neste lugar, nesse sistema processual aqui, porque precisa de uma pessoa que cumpra essa função. Eu estou de acordo em cumprir essa função, porque ela também é justa, e o sistema, para funcionar, precisa de todos os lugares ocupados, né? Precisa do defensor, as pessoas têm direito à defesa. Também existe um ponto de vista ali que precisa de uma defesa técnica. Então, o advogado de defesa é importante, porque é a função dele mostrar algo que os outros também precisam ver. Mas ele pode fazer isso também olhando para o que os outros têm a mostrar, né? E assim ele pode estar a serviço da justiça. E ele não vai se frustrar com o julgamento contrário. Ele vai fazer um bom trabalho, ele vai ter uma visão melhor, ele não vai se perder noites de sono, ele não vai ficar preocupado. A preocupação perturba o desempenho do profissional. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo melhor? Isso aí tira a pessoa do seu máximo, né? Para a pessoa dar o máximo, ela não pode estar preocupada com julgamentos, não pode ter necessidade de um determinado resultado que não está na mão dela, que é algo maior. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto muito recorrente no direito sistêmico, né? E, pessoal, estamos chegando ao final. Já temos 1h28 de aula. E aí, Inácio? Podemos ir para as considerações finais? Podemos, com certeza. Mas antes das considerações finais, de novo, com certeza, reverenciar nossa querida Mimansa, que se encontra aqui na aula, assistindo vocês desde o início, com muito carinho. Oh.
Desde o primeiro dia, ela está assistindo todas as lives e ontem fez uma live fantástica. Então, Mimansa, nós estamos aqui porque você começou tudo isso, né? E recadinhos que você já adiantou, na próxima semana nós vamos ter Gabriela de Souza Cotrim, defensora pública, Almir Plácido. Ele é procurador, né, Sami? Procurador de Justiça aposentado, né? Membro do Ministério Público. Sim. Então vamos ter um procurador, um juiz e uma defensora. Vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Não perca. Então, nós lançamos ontem, durante o evento da Mimansa, um novo curso que a Isabela Oliveira vai fazer todas as quartas-feiras, após a live que na próxima semana é da Mimansa. Esse é um curso fantástico, que é importante todos participarem, e também faz parte desse momento que a gente está vivendo. E vamos ter muita novidade por aí. Mas você que é do direito sistêmico, a gente está preparando muita coisa bacana. E se Deus quiser, as coisas vão voltar ao normal e o dia que voltar, nós vamos estar juntos aí novamente. E, enquanto isso, agradeço muito ao Laírton, o Matheus. O Matheus está parecendo soldado hoje, ó. Tudo ali. Mas foi muito legal, foi fantástico. Essas lives cada dia melhor e, tipo, espero a gente estar cumprindo o papel para você que é nosso aluno, você que participa dos cursos. Enquanto não podemos estar juntos, estamos aqui pela telinha do computador. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Sami, por todo esse trabalho, toda essa evolução e toda essa turma aí de multiplicadores que vão ser os futuros docentes aí nos próximos anos. Então, gente, muito obrigado. Considerações aos três e vamos ao próximo. Fala aí. Obrigado pela oportunidade, pela Inovare, Inácio, Sami, companheiro, Matheus, pela Carla, que está aí dando todo o suporte sempre, aos colegas que estão aí, que eu estou vendo que estão participando. E é muito bom e gratificante estar aqui junto de vocês todos e rever alguns e conhecer outros, e estar a serviço através das constelações do BET. Muito obrigado, gratidão e uma boa noite. Eu também quero registrar aqui minha gratidão a todos, ao Laírton, Sami, Inácio, Carla, Priscila também está aí, e a todos os participantes. Dizer que é um pouquinho, né, do que a gente pode transmitir da caminhada que a gente tem. Eu desejo que isso auxilie as pessoas. Desejo que as pessoas se cuidem nesse período, tomem cuidado, tenham todos os cuidados e vivam a vida no que puder. E eu quero deixar uma pergunta relacionada a essa última pergunta e relacionada às atitudes na nossa profissão, que é: a quem eu sirvo nas nossas atitudes, no nosso sistema? Eu estou servindo ao meu sistema, ao sistema do cliente? Quem eu sirvo? E usar isso como um reflexo, uma reflexão de atitude a serviço da vida, a serviço da morte, a serviço do sistema. É isso. Obrigado, um abraço a todos. Até mais. Beleza. Eu também agradeço a todos vocês, Inácio, pela oportunidade. Mimansa, uma honra você estar assistindo a gente. Ó, amei tua live ontem, parecia assim, descolada, intimidade com a internet. Eu imagino como deve ter sido trabalhoso, mas eu adorei, viu? Saiba que valeu a pena. E grato a todos os amigos, alunos presentes. Eu confesso que eu sinto falta de ver a carinha de todos, sabia? Se fosse possível apertar um botão para olhar também para quem está assistindo, eu ia gostar. Mas fico feliz com a presença de todos, viu os nomes aqui. E grato, Matheus, Laírton, pela participação. Muito legal. Priscila, estou vendo, que legal. Carla também. Grato a todos pelo apoio, pela participação. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite. Beijo. Beijo.